Filipenses capítulo 3, eu convido a igreja que se coloque de pé. Para quem nos visita, talvez você fale assim, nossa, essa igreja aqui tem um dom de adivinhar o texto que o pastor vai pregar, não é nada disso, irmão? É porque aqui nós pregamos sequencialmente. Então eu comecei a pregar no início do ano, lá em Filipenses, e eu tenho pregado no culto matutino sermões em Filipenses, intercalando com os pastores e nossos amigos convidados. E com a permissão de Deus, em outubro, nós vamos terminar a exposição dessa carta tão maravilhosa que nos ensina a ser uma igreja cheia de alegria. Hoje nós vamos ler Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Quem encontrou pode dizer, achei. Quem não encontrou, diga, vou ler na tela. Tá bom? Filipenses capítulo 3, versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todos comigo, 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pai, fala poderosamente ao nosso coração, Pai. Pai, dá toda a glória ao Teu nome nessa manhã. Dá toda a glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, o que importa aqui é a Tua palavra. O Senhor, para a glória do Teu nome, resolve usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ó Deus, ó Pai, o Senhor resolve usar homens pecadores redimidos para que a glória seja somente Tua e de ninguém mais. Então, grande Deus, nessa hora, exalta o Teu nome, ó Pai, e exalta o nome de Jesus, por meio da pregação da Tua palavra. Ó Pai, que nós, ó Pai, saibamos que ao ouvir a exposição fiel das Escrituras, nós não estamos ouvindo, ó Deus, ó Pai, palavra de homem. Pode-se ver o pastor, a voz é do pastor, mas a palavra é do Senhor e quem fala conosco é o Senhor. Ó Deus, fala ao nosso coração. Ó Deus, livra-nos, Deus, ó Pai, de uma vida de imaturidade. Anos e anos e anos na igreja. E não há crescimento espiritual. E sempre envolvidos com as mesmas picuinhas, com os mesmos conflitos. Tem misericórdia de nós, Deus. Dá-nos maturidade. Faz-nos crescer. E abençoa-nos pela Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, vocês se lembram que o tema principal dessa carta é a alegria. E na semana passada o apóstolo Paulo nos ensinou como preservar a alegria cristã. Ele nos disse para tomarmos cuidado com o falso evangelho. Não acreditarmos que podemos ser salvos por legalismo ou pelas nossas próprias obras. Ele também nos ensinou a abandonar tudo por causa de Jesus. Ele apresentou o seu grande currículo, o seu grande pedigree, e disse que considerou isso como perda e considerou até como excremento para conhecer a Cristo Jesus e para amá-lo mais. E ele concluiu a mensagem nos ensinando que o maior objetivo da nossa vida deve ser ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, experimentar na nossa vida o poder da sua ressurreição, estarmos dispostos a sofrer por causa do seu nome e esperar para a honra e para a glória do nome do Senhor a ressurreição dos mortos. Depois então de nos falar sobre uma alegria exponencial, e de nos ensinar sobre como preservar a alegria cristã, agora o apóstolo, nessa manhã, nos apresenta alguns princípios para o crescimento espiritual. Hoje, nessa manhã, o Senhor trouxe você aqui para que você aprenda princípios para o crescimento espiritual. E o primeiro deles, amados irmãos, que o texto nos apresenta é a humildade. Primeiro princípio para o crescimento espiritual é a humildade.
humildade. Vou perguntar, igreja bíblica unida e relevante, qual é o primeiro princípio para o nosso crescimento espiritual? Versículo de número 12 diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Início do versículo 13 também diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alguém poderia acusar a Paulo, irmão, de ser soberbo, porque ele nos apresentou um currículo espetacular na semana passada. Se você olhar no capítulo, versículo 4, ele vai dizer o seguinte, que ele poderia confiar na carne, porque ele foi circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma das tribos leais a Davi, hebreu de hebreus, fariseu, guardava a lei, zeloso, perseguidor da igreja, irrepreensível diante dos olhos dos homens. E considerou isso tudo como nada para seguir a Cristo Jesus. Então talvez alguém que estivesse ouvindo o apóstolo dissesse: Paulo acha que ele já está perfeito, que ele não precisa nem mais ir para a glória, já está tudo bem com ele. Então, para tirar qualquer dúvida de qualquer pessoa que pense isso, Paulo nos diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Paulo é maduro, irmãos, e tem um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Mas ele reconhece que é impossível que alguém experimente santificação plena deste lado de cá do céu. Ele diz para nós que ele ainda não recebeu a plenitude de Cristo. Ele ainda não é perfeito. Ele ainda passa por tentações, ele ainda pode tropeçar, ele ainda falha. E repete a ideia no versículo 13, quando nos diz: irmãos, carinhosamente, eu não julgo ainda havê-lo alcançado. O apóstolo nos ensina, irmãos, para que nós cresçamos espiritualmente, é extremamente importante que nós continuemos vivendo em humildade. Porque ele nos relatou que antes no judaísmo, outrora, ele era orgulhoso. Até que Cristo o humilhou e lhe ensinou a se arrepender, não somente dos seus pecados, mas das boas obras que ele fazia, com o objetivo de exaltar-se a si mesmo. E agora, então, tendo sido salvo pela graça, ele reconhece que foi salvo pela graça, mas que precisa da graça de Deus agindo em sua vida, para que ele cresça em santificação. Ele diz: eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não sou perfeito, eu ainda estou lutando. Nós vemos aqui, amados irmãos, na atitude do apóstolo Paulo, uma grande expressão de humildade. E essa sempre foi uma postura, amados irmãos, que Paulo teve, sempre um grande desafio que ele enfrentou. Escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja muito difícil, sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele fala de todos que viram a Cristo e fala que ele foi o último a vê-lo, como um nascido fora de tempo. E ele diz o seguinte: porque eu não sou digno, 1 Coríntios, estou falando, capítulo 15, versículo 11, a partir do versículo 9, porque eu não sou digno de ser chamado apóstolo, ele diz. Ele se humilha, pois persegui a igreja de Deus. Mas logo em seguida ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele não era digno nem de ser crente nem apóstolo, ele reconhece. Mas porque a graça de Deus o alcançou, ele não só é salvo, como é pregador, é apóstolo. E ele diz o seguinte: mas essa graça não se tornou vã para comigo. E ele diz: antes eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Alguém: peraí, Paulo, está ficando soberbo. Hein? Calma aí. Ele fala: peraí, pessoal, mas não fui eu não. Foi a graça de Deus comigo. Humildade. O apóstolo se humilha para reconhecer que recebeu salvação pela graça, e se humilha para reconhecer que os resultados exponenciais que ele tem tido em seu ministério é única e exclusivamente por causa da graça de Deus. Mas além de estar comprometido em se humilhar na presença do Senhor, o próprio Senhor também está comprometido com a vida de humildade deste apóstolo. Porque quando a igreja de Corinto o rejeita, o atrapalha, o persegue, o desrespeita, uma igreja imatura, ele é obrigado a revelar todas as suas credenciais como apóstolo na segunda carta aos Coríntios.
E ele então conta para eles que ele foi arrebatado até o terceiro céu e teve uma visão de coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. Ele viu a glória, amados irmãos. Ele contemplou aquilo que nós veremos lá no céu. Ele disse que não sabia se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele ficou maravilhado. Mas mesmo tendo tido essa visão que nenhum de nós tivemos aqui, ele diz em 2 Coríntios 12, 7, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho, uma estaca na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que me não exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o retirasse de mim. Mas o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz: de boa vontade, então, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Preste atenção, meu querido irmão, se você quer crescer espiritualmente, você tem que parar de viver com base em comparação com outros. Porque se você vive com base em comparação com outros, você pode se achar melhor que outros. Mas você tem que entender que a vara de comparação não são os outros. A vara de comparação é Cristo. E diante de Cristo, que é perfeito, todos nós somos pecadores e falhos. E totalmente carentes e dependentes de sua graça. Então, se você entende o tamanho da salvação que recebeu, e se você entende o quanto precisa da bênção do Senhor para enfrentar a luta contra o pecado, para enfrentar a luta contra o diabo, você vai ser alguém humilde. Você não vai ficar se jactando de grandes conquistas do passado, nem de coisas que alcançou, nem fará as coisas da igreja para que nós te aplaudamos ou te reconheçamos publicamente. Você está fazendo para Cristo. E vai ter um coração humilde e quebrantado, pois você tem andado com Jesus. E o próprio Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Você é humilde, irmão? Quem é humilde, levante a mão aí. Não levanta não, pelo amor de Deus. Todos nós precisamos ter um coração quebrantado e humilde. E para crescer espiritualmente, nós precisamos reconhecer o quanto necessitamos da graça de Deus, do agir de Deus, da amizade de Deus, do enchimento do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos dê um coração humilhado na presença do Senhor. Como leu o nosso pastor Camargo, em Tiago 4,10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Qual é o primeiro princípio para o crescimento espiritual? Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde, em nome de Jesus. Mas eu quero lhe perguntar nessa manhã, você tem crescido espiritualmente? O seu crescimento espiritual é visível. As pessoas que convivem com você estão dizendo: o que aconteceu com você? Por que você foi transformado desse jeito? A sua vida exala graça. E quando você chega, a bênção de Deus se manifesta. O que aconteceu com você? Como, amados irmãos, experimentar esse crescimento espiritual? O primeiro princípio para um crescimento espiritual é a humildade. Mas o apóstolo nos diz nesta manhã outro princípio para o crescimento espiritual. E o segundo princípio é perseverança. Segundo princípio para o nosso crescimento espiritual é perseverança. Olhemos para o texto, amados irmãos e irmãs. Nós vamos ler versículo de número 12, 13 e 14. Eu leio 12, a igreja
o 13, nós todos o 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Vocês. Todos prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, amados irmãos, repete um verbo aqui. No versículo 12 ele usa o verbo prossigo, e no versículo de número 14 do início ele usa o mesmo verbo prossigo. Esse é o verbo central desses 3 versículos. E esse verbo, literalmente, amados irmãos, do grego, traz a ideia daqueles homens que em Atenas ou em Éfeso corriam no estádio, né? Em Éfeso era uma corrida de 2 quilômetros, em Atenas de 1,5 km. Eles corriam corridas para mostrar quais eram os mais velozes. E a ideia desse verbo é prossigo, significa aquele sprint final que, imagine, você já correu 1.600 metros e tem os últimos 4 metros rumo à sua vitória, então você se enche de força e dá aquele sprint final para chegar em alta velocidade e ser campeão daquela corrida. Essa é a ideia desse verbo prossigo. Paulo pinta um quadro diante dos nossos olhos e se mostra um corredor. Ele está preso e pode morrer por causa de Cristo. E ele diz que está enchendo o peito para dar o sprint final e cruzar a linha de chegada como campeão para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele traz aqui uma metáfora atlética, uma ilustração do atletismo para nos ensinar. E ele, então, amados irmãos, revela para nós o seguinte, que ainda que não alcançou a perfeição, no versículo 12 ele diz, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo foi salvo e ganhou a vida eterna pela graça mediante a fé. Mas ele sabe que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ele sabe que Deus vai cumprir o propósito dele na vida dele, mas ele sabe que ele, como cristão responsável, ainda que tenha salvo soberanamente pela graça de Deus, sido salvo soberanamente pela graça de Deus, ele não fez nada para ser salvo, mas ele sabe que ele é responsável pelo seu crescimento espiritual, com o agir de Deus na sua vida. Então ele diz, eu prossigo, eu corro para o alvo, eu vou conquistar aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz, eu quero a vida eterna, eu estou indo para o céu, eu vou me encontrar com Cristo Jesus, eu terei um corpo glorificado, eu viverei eternamente na presença do Senhor. Paulo está correndo para o céu, correndo para ser vitorioso. Louvado seja Deus, irmão. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, irmãos, mas para crescermos em santificação, nós temos que ser responsáveis e pedir a graça de Deus, mas aplicar a palavra em nossa vida. E Paulo repete a ideia no 13, ao dizer que ainda não tinha alcançado, e ele nos diz então qual é o objetivo da sua corrida. Ele diz que persevera, e ele diz que a sua perseverança é determinada. Ele diz, uma coisa faço, ele diz no versículo 13. Uma coisa faço, ele só tem um objetivo. Paulo não tem 10 objetivos. Paulo não atira, amado irmão, como a gente diz no interior, como cartucheira, e pá, o tiro vai para todo lado. Paulo atira com fuzil, pá, para matar. Uma coisa faço. Ele tem só uma mira. É um homem determinado em seu objetivo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo está correndo a sua corrida, mirando a meta. E ele diz que se esquece das suas conquistas anteriores. Mesmo as conquistas do judaísmo e mesmo as suas conquistas no seu abençoado ministério pastoral. Paulo sabe que não adianta ficar falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e viver uma vida nostálgica. Tem gente que é museu, irmão, tem gente que só vive do passado. Quem vive do passado vai ficar para museu, vai virar uma múmia. Paulo não quer ser uma múmia. Ele agradece a Deus pelo passado, mas no presente ele sabe que tem que correr, porque há uma meta a ser alcançada. E ele diz aqui, amados irmãos, que ele então esquece das coisas que para trás ficam e avança para as que diante dele estão. Ele diz, prossigo para o alvo.
Essa palavra usada para alvo no grego, irmão, significa literalmente aquela fita da linha de chegada. Paulo diz, estou de olho na linha de chegada. Do meu passado cuida Deus. Quem vai me recompensar é o Senhor. Paulo está dizendo que o passado dele, as suas realizações não definem a sua identidade. O que define a sua identidade é o que Cristo fez por ele. E a meta dele é Cristo. Ele quer estar com Cristo. Então ele diz, joguei tudo para trás, estou correndo desesperadamente rumo ao alvo, eu vou cruzar a linha de chegada, eu vou ser campeão, eu vou me encontrar com Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui com grande vibração, irmãos. Ele diz que prossegue para o alvo. E ele quer então receber o prêmios da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O corredor da Grécia, irmão, que vencia as corridas no estádio de Atenas, recebia 5.000 dracmas como tesouro. Além disso, querido irmão, ele começava a viver às expensas do Estado grego. Ele nunca mais pagaria para fazer uma refeição. O prêmio era receber 5.000 dracmas e, além disso, ele viveria para sempre sustentado pela Grécia como um campeão da grande corrida de Atenas. Paulo não está atrás de um prêmio humano. Ele diz que está atrás do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele já foi chamado soberanamente e ele foi salvo para ter a vida eterna. Paulo sabe, amado irmão, que o maior tesouro que ele tem é Cristo. Paulo diz, eu quero é Cristo. Eu não quero as coisas efêmeras deste mundo. Eu não estou atrás de riquezas. Eu não estou atrás do aplauso da multidão. Eu quero correr para me encontrar com Jesus. Eu quero o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero estar com o Senhor na glória. Eu quero desfrutar toda a eternidade em sua presença. Paulo persevera. Irmãos, nós vivemos dias muito difíceis. Dias nos quais o povo de Deus vem sendo perseguido. Dias nos quais nós vemos, amados irmãos, o país degringolando-se e decisões são tomadas por autoridades e são estabelecidos princípios contrários às Escrituras e a Igreja de Cristo Jesus está sendo pressionada. Não se pode negar isso. Mas nós, amados irmãos, ainda que enfrentemos dias tremendamente difíceis, não devemos olhar para quem está correndo do nosso lado. Não devemos prestar atenção nas dores que os nossos joelhos estão sentindo na caminhada. Mas nós temos que olhar para o alvo. Nós temos que olhar para Cristo. Nós vamos ser uma bênção nesse mundo até o dia em que Cristo voltar. Porque nós vamos passar a eternidade na sua presença. E nós vivemos para a glória dEle. E nós vivemos para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo e para ser uma bênção em suas mãos deste mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero lhe perguntar nesta manhã, você tem perseverado na sua vida cristã? Você tem crescido abundantemente? Você é como aquela árvore plantada junto à corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo que você faz é bem sucedido? Você tem cumprido a sua missão pela graça de Deus com zelo e excelência e tem feito a diferença e tem abençoado vidas e tem incomodado o inferno e tem sido perseguido porque ama a Cristo Jesus e é fiel a Ele? Ou você está querendo pendurar chuteiras? Está querendo dizer, pastor, estou entregando aqui, não quero saber de mais nada. Para quem nós fazemos o que fazemos, amados amigos e irmãos? Nós temos perseverado para a glória de Cristo. Nós temos perseverado porque amamos nosso Senhor. Nós temos perseverado porque nós sabemos que vamos nos encontrar com Ele na glória. E que não importa o que digam a nosso respeito, o nosso auditório é de um só. E nós sabemos a quem nós temos que agradar. Foi quem nos comprou com seu sangue. Você tem perseverado na sua vida cristã? Irmãos, eu sou um profundo admirador da vida do general Yehoshua ben Nun. A Bíblia o chama de Josué, filho de Nun.
Josué foi leal a Moisés durante 40 anos. Moisés é simplesmente um dos maiores estadistas da história da humanidade. Alguém usado por Deus para conduzir uma nação de mais de 3 milhões de pessoas num deserto por 40 anos. Sendo vilipendiado, atacado, com amor orando por esse povo e suprindo todas as suas necessidades com a bênção de Deus. Quando Moisés morre, a terra prometida precisa ser conquistada e Josué, com 40 anos, se sente pequenino diante do desafio que tem. Ele não se considera alguém da estatura do profeta Moisés. E ele tem que derrotar dezenas de nações para que o povo de Deus tenha seu lugar na terra prometida. Como Josué conseguirá perseverar para enfrentar tão grande luta e tão grande desafio? O Senhor diz a ele em Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei. No nosso caso, a palavra de Deus, o Evangelho. Antes medita nele de dia e de noite, para fazeres segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Para perseverar na vida cristã, irmão, nós aprendemos que nós não devemos deixar de falar desse livro da graça. Antes devemos guardá-lo no coração e meditar todos os dias em tudo quanto nele está escrito, aplicando em nossa vida. E se nós fizermos assim, a palavra nos assegura que faremos prosperar o nosso caminho, cumpriremos nossa missão e seremos bem-sucedidos. Depois de dar esse segredo maravilhoso para cumprir a missão e perseverar na sua luta, ainda parece que Josué está com medo. Então o Senhor diz a ele, não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu querido amigo e irmão, nós fomos chamados para perseverar. Nós não podemos, amados irmãos, olhar para as circunstâncias. Nós não podemos olhar para os problemas. Nós não podemos olhar para as nossas limitações. Nós não podemos olhar para as nossas debilidades. Mas nós temos que olhar para o nosso Senhor, que venceu a morte, que ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele morreu por nós. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos dá a vitória. Para perseverar e ser uma bênção nesse mundo, você tem que olhar para Jesus, que te amou e morreu na cruz para te salvar. Irmãos, quando eu fiz a pós-graduação em pregação, entre 2002 e 2005, um de nossos professores era um grande professor de oratória do Brasil, de origem batista, filho de pastor da igreja. Seu pai era pastor na Bahia, e o seu pai morreu quando ele ainda era uma criança. E a sua mãe só tinha a 4ª série. E quando o seu pai morreu, 3 meses depois, a junta diaconal da igreja chegou e disse à esposa do pastor que ela tinha que se retirar da casa pastoral, porque a igreja precisava de um outro pastor. E ela só tinha a 4ª série, não tinha lugar onde morar, não tinha salário e tinha 3 filhos pequenos. No momento de grande luta, ela foi obrigada a morar um tempo com os pais, numa casa muito apertadinha. E aquela mulher, com os seus 30 anos, foi estudar. Com 34, ela terminou o 1º grau. E ela foi estudar. Com 37, ela terminou o 2º grau. Já estava trabalhando agora, sustentando os filhos com muita dificuldade. Com 40, ela entrou na faculdade. Com 44, ela se formou. E agora os meninos também já estavam estudando junto com ela. Então, com 45, ela entrou no mestrado. E com 48, ela colou seu grau de mestre. Com 50 anos, ela entrou no doutorado. E concluiu seu doutorado aos 55 anos de idade. Uma mulher que, alguns anos atrás, só tinha a 4ª série. No meio da luta e da dificuldade, tendo que sustentar 3 filhos, trabalhando o dia inteiro, resolveu olhar para Cristo e superar todas as suas dificuldades. E não teve limites. E foi uma bênção. E aí o filho dela dizia, se minha mãe,
que não tinha nada. Aos 28 anos de idade, aos 55 se tornou uma doutora. Como é que eu posso ficar com os meus braços cruzados? Não há limite para crescer. Então, meu irmão, pare de arrumar desculpas. Pare de ficar com churumelas. Pare de ficar dizendo, oh vida, oh tristeza, oh azar. Jesus te amou. Não há limites para você. Levante-se, olhe para o alvo, prossiga para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, cumpra a sua missão. Preste atenção, as pessoas que mais abençoaram a história deste mundo eram pessoas que tinham os seus olhos postos no céu, porque elas sabiam que a sua vida não acabava aqui. Elas sabiam que o que elas fizessem aqui teria reverberação na eternidade. Se elas se levantassem e se colocassem nas mãos de Cristo Jesus, almas seriam salvas e estariam com elas durante toda a eternidade. Então, meus amados irmãos, que Deus nos tire do marasmo, que Deus nos tire da frieza, que Deus nos tire da debilidade, que Deus nos livre de nossos pecados, que nós olhemos para Jesus, que nós joguemos todo o peso que nos assedia, que nós corramos, que Deus nos dê um sprint vitorioso e que nós cheguemos lá, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Persevere. Como crescer espiritualmente? Persevere. Porque Cristo perseverou por você. Você não pode parar. Que Deus faça de você um cristão perseverante. Amém? Fale para o seu irmão nessa manhã. Fale para ele, bom dia. Fale para ele, deixe de ser desanimado. Persevere. Em nome de Jesus. Amém. Mas como nós podemos, queridos irmãos e irmãs, crescer espiritualmente? Você tem crescido espiritualmente, parabéns. Todos estão dizendo que o seu testemunho é impactante. Os crentes estão comentando, já viu aquele irmão pastor, ora, lê a Bíblia, memoriza versículos, está fazendo discípulos. Quantas pessoas ele já trouxe para a igreja? Que bênção maravilhosa. Louvado seja Deus pelo que o Senhor está fazendo em você. Que todos nós, em lugar de difamarmos ou invejarmos aqueles que Deus tem usado, tenhamos um coração humilde e nos levantemos para ser uma bênção nesse mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas como então nós podemos crescer espiritualmente? O primeiro princípio para o crescimento espiritual é? O segundo é? Mas em último lugar, o texto nos apresenta um princípio. Eu vou falar no megafone para ver se você entende. O terceiro princípio para o crescimento espiritual, Igreja Unida, é a unidade. Qual é o terceiro princípio para o crescimento espiritual? Unidade. Eu vou ler o versículo de número 15 e a igreja vai ler o 16. Vamos ler todos juntos 15 e 16, leamos. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Vocês. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, amados irmãos, está dizendo algo aqui que nos deixa perplexos. Pastor, Paulo não acabou de dizer que não alcançou a perfeição? Será que ele está se contradizendo? Porque agora ele vem e diz, todos, pois, que somos perfeitos. Você precisa entender essa palavra, amados irmãos, no grego, para perfeito, porque ela não significa plena perfeição nesse mundo. O significado dessa palavra aqui, teleios no grego, é maturidade. Paulo está falando que há pessoas que amadurecem na fé. Que nem sempre você precisa continuar sendo menino. Tem gente que acha que tem que continuar atuando como menino a vida inteira. Dando birra, gritando, esperneando. Paulo diz, não, a gente amadurece. E ele diz, todos nós que somos maduros, tenhamos este mesmo sentimento. O que Paulo está dizendo aqui, amados irmãos? Que todos nós que somos maduros na fé, temos que viver em unidade na igreja e entendermos que a vida cristã é uma batalha. Que não dá para você brincar de crente ou ficar vivendo a vida cristã de maneira desleixada.
Que por mais que você tenha sido salvo pela soberana obra de Deus graciosa em Cristo Jesus, a vida cristã não é viver deitado eternamente em berço esplêndido ao som e à luz do mar profundo, ainda que amemos o Brasil e ser brasileiros. A vida cristã não é colônia de férias, não é ficar deitado na praia, só olhando o barquinho passando lá na frente. Não é, irmão. Vida cristã é guerra, é batalha. É luta. Você luta contra os demônios no inferno. Você luta contra a filosofia errada desse mundo. Você luta contra o velho homem dentro do seu peito. É batalha espiritual o tempo todo. Então Paulo está dizendo, se todos nós que somos maduros, devemos ter esse mesmo sentimento. Que a vida cristã tem que ser lutada. Que nós não podemos baixar a guarda. Que nós não podemos ficar brincando de crente feliz mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Nós temos que viver para Deus com sinceridade, com consagração e com dedicação total. Mas alguns lá estavam dizendo, não, Paulo é exagerado. Para que esse exagero? Esse negócio de ser crentinho 24 horas, que bobeira é essa? Hein? A gente pode, já fomos salvos mesmo, vamos viver na boa, vamos dentro da filosofia do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, irmão. Paulo diz aqui para esses irmãos, se porventura pensais de outro modo, se vocês acham que não tem que guerrear e nem levar a sério a vida cristã, Deus vai esclarecer você. Eu tenho esperança, você é crente. Deus vai abrir sua cabeça, hein? Você vai entender, uma hora você entende, hein? Ou vai ou racha. E aí Paulo termina dizendo aqui, irmão, que nós devemos ter essa unidade, de saber que juntos nós vamos lutar a batalha cristã. E ele diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Todos nós somos salvos, recebemos o perdão de pecados, temos a vida eterna. Deus nos abençoou com a sua presença. Então vamos viver como cidadãos dos céus desse mundo. Nós temos que viver de acordo com aquilo que já alcançamos. Paulo está desafiando mais uma vez, pasme comigo, a igreja de Filipos para a unidade. Ela é uma igreja perseguida, é uma igreja em que Evódia e Sinti, que nós vamos ver daqui 3 sermões, líderes preciosos da igreja brigaram, estão rachando a igreja. Paulo já falou para eles lá em Filipenses 2, versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está dizendo que a unidade, amados irmãos, para crescermos em santificação é essencial na vida da igreja. Não adianta, amados irmãos, nós queremos viver com picuinha na igreja, brigando o tempo todo, achando que a igreja vai avançar. Isso é falta de inteligência. É atirar nos próprios pés, e depois querer sair correndo. A igreja não é lugar de briga. Não é lugar de confusão. Amós 3,3 diz, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. E mais, o Senhor Jesus diz que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. É por isso, irmãos, que para nós unidade na igreja é essencial. E é por isso que Paulo diz em Efésios 4 que nós devemos preservar com diligência, suar, para preservar a unidade do Espírito, porque quem nos fez um não foi o pastor Roster, não foi o nosso abençoado conselho, nós fomos selados do corpo de Cristo pelo Espírito Santo da promessa, e agora nós somos unidos espiritualmente a Cristo pela fé, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então, quando eu atrapalho a unidade da igreja, quando eu fico causando confusão, quando eu falo mal dos meus irmãos, quando eu não respeito a minha liderança espiritual, eu estou ofendendo o Espírito Santo. E vou ter que me ver com ele. Irmãos, todos nós deveríamos fazer uma análise sincera da nossa vida. Às vezes nós podemos ter embates na vida cristã. E vamos discordar de nossos irmãos. Mas se durante anos a fio nós sempre somos as pessoas que estão trazendo confusão, envolvidos nas mesmas confusões, nós precisamos analisar a nossa vida. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos perguntar se Cristo está mesmo em nosso coração. Ou se nós estamos brincando de vir para a igreja todos os domingos. Para que nós vivamos em unidade, eu gosto muito daquela frase do reverendo Philip Melanchthon.
auxiliar de Lutero. Ele dizia, nas coisas essenciais, tudo que vem desse livro, unidade. Não abrimos mão de nada. Nas coisas não essenciais, liberdade. Talvez você veio hoje, pode achar, pastor, a igreja está diferente. Natan mandou a mão na bateria com fé. A igreja, irmão, está bonita, está tão linda. Do que não é essencial, dá para ter liberdade. Você gosta de hino? Aleluia, nós cantamos hino. O outro gosta de cântico? Glória a Deus, a gente canta o cântico também. Nas coisas essenciais, doutrina, teologia, reformada, evangelho, não abrimos mão. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade, amor. A frase de Melanchthon é essa: nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Se nós aplicamos esse princípio em nossa vida, nós viveremos uma vida cristã mais pacífica, mais abençoada. Nós seremos mais felizes no corpo de Cristo. E nós veremos a igreja avançando para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus nos livre de ser razão de divisão na igreja. Amém, irmãos? Porque quem divide a noiva de Cristo vai ter que prestar contas para Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ao final dessa mensagem, eu quero lhe perguntar: como está a sua vida espiritual? Você é alguém cheio do Espírito Santo? Você é alguém que está experimentando um crescimento exponencial? Você é alguém que tem sido uma bênção nesse mundo e tem causado impacto? Se você tombasse hoje, qual seria o testemunho que se daria a teu respeito, como cristão? Fulano crescia francamente e abençoava a todos ao seu redor. Para que você viva em sua vida esses princípios de humildade, perseverança e unidade, você tem que entender que nunca ninguém amou você como Jesus te amou. Ele abriu seus braços e recebeu toda a ira de Deus na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se humilhou e deu sua vida, morreu de morte de cruz, para te dar a vida eterna e a paz com Deus. Então, se você olha para Ele e o recebe como seu único Senhor e Salvador, e crê nele como único mediador entre Deus e os homens, Deus bate o martelo no tribunal e diz: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Eu te adoto, eu te perdoo, o Espírito vem habitar no seu coração, ele diz: eu te dou a vida eterna, agora você tem a minha paz. E tendo então essa salvação maravilhosa, da qual ninguém pode tirar você, agora, pela ação do Espírito Santo de Deus em sua vida, você vai poder viver em humildade, perseverando, preservando a unidade do corpo e crescendo exponencialmente para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Creia no Senhor, olhe para o Senhor. Só Ele pode fazer com que você cresça espiritualmente. Jogue toda a carga para trás. Olhe para a linha de chegada. Levante-se. Pá! Corra! Que Deus te dê a vitória. Em nome de Jesus. Amém.